Boa tarde não, né? Boa noite, né? Muito bem-vindas e muito bem-vindos. Nós vamos começar agora, então, a nossa webinar sobre tecnologias digitais para documentação do vernáculo ao moderno. Na verdade, essa webinar é a sexta webinar que o e-commerce Brasil está promovendo, e vamos ter, a cada 15 dias a gente está tendo uma, e elas estão lançando diversos assuntos relacionados aí ao patrimônio, que vão ser discutidos em mais profundidade no 4º Simpósio Científico do e-commerce Brasil, que vai ser realizado junto com o 1º Simpósio Científico dos e-commerce de toda a Latinoamérica e Caribe. Vai acontecer num congresso de 10 a 13 de novembro. Então, queria convidar a todos para visitarem o site do evento e, é claro, participarem. Essa webinar, ela foi organizada pelo Comitê de Arquitetura e Tecnologia Vernáculas do e-commerce Brasil, pelo Comitê de Documentação do e-commerce Brasil e pelo capítulo latino-americano e caribenho da Associação Internacional de Tecnologia da Preservação. Essa webinar, evidentemente, ela teve a participação de várias pessoas que não vão estar presentes aqui no debate. Mas é fundamental mencioná-las, né? A primeira delas é a coordenadora do Comitê de Documentação do e-commerce Brasil, a professora doutora Alcília Afonso de Albuquerque Melo, que é professora na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Participaram também ativamente na estruturação, e inclusive são relatoras hoje no webinar, a professora doutora Mônica Tolentino, professora na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, e a professora doutoranda Carolina Chaves, da Universidade Federal de Sergipe. Eu também quero agradecer ao IEDS, através da bibliotecária Carla, que está nos ajudando, dando todo o suporte técnico para que essa webinar aconteça. Bem, para quem não participou ainda dessas webinars, a gente vai, vocês têm aí o chat, né, do YouTube, e vocês podem não só fazer comentários, mas perguntas através dele. A gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas, talvez agrupando alguma delas, mas faremos todo o esforço para que esse canal de comunicação entre vocês e os palestrantes seja efetivado. Tá? Meu nome é Marco Rezende, eu sou coordenador do Comitê de Arquitetura e Tecnologia Vernáculas do e-commerce Brasil e também presidente do capítulo sul-americano e caribenho da Associação Internacional de Tecnologia da Construção. E vou ser o mediador desse debate. Vamos então começar o debate e, para isso, vou convidar então a cada um dos palestrantes para entrarem, né? Primeiro, eu vou, na medida que eles forem entrando, eu vou apresentando. O primeiro deles é o professor Aurélio Sanches Soares, que é arquiteto, mestre em restauração pelo Instituto Nacional de Antropologia e História, doutor em arquitetura pela Universidade Nacional Autônoma do México, pós-doutor em humanidades pela mesma universidade, é professor pesquisador titular do Centro de Investigações Regionais da Universidade Autônoma de Yucatán, no México, né? Membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do México e jurado nesse mesmo sistema e também do Instituto Nacional de Antropologia e História. É autor de diversos artigos e capítulos de livros. Então, muito bem-vindo, professor Aurélio. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito e por estar aqui conosco. Gracias por la invitación a ustedes. Agora eu queria convidar o professor Hermano Fabrício Oliveira Guanaís e Queiroz, que é bacharel em Direito pela Universidade de Salvador, especialista em Direito pela Escola de Magistrados da Bahia, professor universitário, oficial advogado do Exército Brasileiro, diplomado em Magistério pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mestre em Preservação do Patrimônio Histórico pelo IPHAN e é atualmente diretor do Departamento de Patrimônio Material, DPI, do IPHAN. Muito bem-vindo, professor Hermano, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo conosco.
Agora eu quero convidar o professor Márcio Minto Fabrício, que é professor de graduação e pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, é livre-docente em Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, doutor em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, engenheiro civil pela mesma escola e foi presidente da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, ANTAC, de 2002 a 2014, é líder de pesquisa do grupo Arquitec e coordenador geral da rede de pesquisa FINEP Inovatec. Muito bem-vindo, professor Márcio, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Marco e do ICOMOS Brasil. É um prazer, uma honra e boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. E, finalmente, o nosso quarto debatedor, o professor Mário Santana Quinteiro, que é arquiteto, tem mestrado em conservação de edifícios e cidades históricas, doutorado em engenharia pelo Centro Internacional de Conservação R. Lenard, da Universidade de Lovânia, é professor de conservação arquitetônica e sustentabilidade no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Carleton, em Ottawa, no Canadá. Na universidade é diretor do programa NESERC, CRIAT, é atualmente vice-presidente do ICOMOS Internacional e ex-vice-presidente do Comitê Científico de ICOMOS sobre documentação. Muito bem-vindo, professor Mário. Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Muito obrigado, Marco, y muchas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de poder estar en Brasil de una manera virtual y esperando, me disculpo porque mi portugués es obrigado y boa tarde. Eso es lo único que sé, y sondage. Y ahí se acaba mi brasileño, pero muchísimas gracias. Ojalá la próxima oportunidad podamos compartirla juntos, tanto en Canadá o en Brasil o en cualquier parte. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Mário. Espero que realmente possamos em breve estar todos encontrando presencialmente, né? Nada como um encontro presencial. Mas, por enquanto, vamos aproveitar o virtual, que nos permite rapidamente, sem ter jet lag, sem ter, né, sem sair dos confortos das nossas casas, podemos estar todos aqui conversando. E nós vamos começar então exatamente com o professor Mário. Eu vou fazer uma pergunta, ele vai responder, depois eu vou passar para o professor Hermano para responder a mesma pergunta. Então, a primeira pergunta é: qual o objetivo da documentação para a salvaguarda do patrimônio e como tem se estruturado sua prática nesse campo? Professor Mário, por favor, fique à vontade para responder. Muchas gracias, Marco, por esta pregunta que es muy importante y gracias por darme la oportunidad para comenzar el debate. La documentación del patrimonio es una práctica profesional, ante todo, cuando se trata de salvaguardar el patrimonio, de hacer conservación. Lo que quiere decir que necesitamos expertos que tengan cierto número de calificaciones y que tengan formación. No cualquier persona puede hacer este tipo de trabajo. Es también un trabajo multidisciplinario porque tenemos obviamente la parte de trabajo gráfico, de hacer el levantamiento de una manera técnica, pero también debemos saber qué tipo de documentación vamos a utilizar para alargar la vida útil de ese patrimonio. Ahora bien, se ha venido hablando mucho de la digitalización del patrimonio porque tenemos tecnologías muy avanzadas. Sin embargo, es importante decir que el objetivo de la documentación es prolongar la vida útil de un sitio de patrimonio. Lo que quiere decir que la documentación está bajo la guía del proyecto de conservación. En otros casos, la documentación también se puede usar para la interpretación y la presentación de un sitio, por lo cual las características de dicha documentación pueden ser diferentes. Pienso también que dentro de la práctica de la documentación tenemos este comité del ICOMOS en Brasil. En la documentación tenemos el Comité Internacional de CIPA, que alberga a expertos de todas partes del mundo
Y creo que es muy importante que cuando tenemos esa responsabilidad de hacer la documentación, debemos confrontar nuestras ideas con otros expertos y también con otros estándares. Los estándares en particular es un problema bastante crítico en la documentación porque no existen formatos ni estándares rígidos para la documentación. Y además el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural es muy variado. Por ende, es muy importante seguir prácticas que ya tengan buen resultado. Por ejemplo, tenemos documentos del ICOMOS, Comité de Documentación. Tenemos documentos, por ejemplo, del Historic England en Inglaterra. Tenemos el HABS, que es el Historic American Building Survey en los Estados Unidos. Y a su vez tenemos muchos otros estándares que un experto en documentación puede utilizar. Creo que en Latinoamérica carecemos de ese esquema y sería una parte interesante para este panel discutir cómo podemos colaborar para generar una serie de lineamientos dentro de nuestra región geográfica. Y creo que con eso he respondido tu respuesta. Más ou menos. Graças, professor Mário. Muito interessante. Eu acho que o senhor abordou aspectos muito relevantes. O primeiro é dessa questão da interdisciplinaridade. Depois esse polo, né, como o senhor argumenta, a necessidade de ter um certo padrão, uma standardização, mas ao mesmo tempo a necessidade de ter uma abertura para que as diversas formas de documentação, e a gente vai poder acompanhar aqui hoje no debate, na nossa mesa, porque tem formas aqui bem diferentes, como é que elas se estruturam, né? Eu acho que essa é a questão, e quando o senhor termina falando aí nesse desafio, né, para uma possível padronização na América Latina, é extremamente interessante, porque ela exatamente abre por uma questão, inclusive, da documentação, né, no caso específico da arquitetura vernácula, das tecnologias, desse tipo de coisa. Mas eu queria passar, então, para o professor Hermano, né, é a mesma pergunta. Por favor, Hermano, fique à vontade aí para responder. Seu microfone você tem que ligar o microfone. Pronto. Muito obrigado, Marcos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, participando desse seminário que tem, sem dúvida, vai muito contribuir com a reflexão sobre as práticas relacionadas à salvaguarda do vernáculo moderno. É imensa, e eu começo lembrando do meu lugar de fala aqui, que é, de fato, do campo do patrimônio imaterial, né? Então, a documentação, ela, sem dúvida, ocupa um papel central e fundamental para a salvaguarda do patrimônio cultural como um todo, né? Isso, Mário de Andrade, bem como os folcloristas que já trabalhavam com a cultura popular e o folclore, já afirmavam que a documentação é uma das maiores formas de preservação do patrimônio cultural, sobretudo quando estamos diante de saberes, de conhecimentos, de técnicas e habilidades que precisam de um suporte físico para se manter, né? Ele que vai retê-los. Nós estamos aí, quando a gente trabalha com conhecimentos tradicionais aí, relacionados inclusive à arquitetura vernacular, que nós temos da experiência aqui do IFAM, do Inventário Nacional de Referências Culturais, a gente bem sabe como esses suportes eles são imprescindíveis. E tanto é assim que quando o Decreto 3551, que cria, né, a política do patrimônio material, ele é criado, ele obriga o IFAM a documentar por todos os meios técnicos admitidos e manter bancos de dados sobre os bens culturais, né? Não por acaso, os inventários e até mesmo outras práticas de identificação começaram com pesquisas em arquivos, museus, bibliotecas e centros de cultura, né? Neles encontram-se informações fundamentais que a gente considera importantes e que permitem, na verdade, mapear a biografia dos bens culturais e a maneira como foram retratados ao longo do tempo, né? Oferecendo, assim, subsídios para a reflexão mais contemporânea sobre a elaboração e execução
de políticas públicas democráticas de cultura, né? Do mesmo modo, carecem, eles também, a gente tem que reconhecer, de uma atenção estratégica e fundamental para a manutenção de suas atividades, funções e cumprimento de suas metas para preservação e conservação. A documentação, cabe lembrar e frisar, ela é também um patrimônio cultural, né? E demanda investimento público e demanda investimento contínuo para sua salvaguarda, porque a documentação é fonte de informação e também afirmação do próprio direito à memória, né? Tal ordinário para a construção de políticas públicas voltadas para a formação de mentalidades mesmo, né? No campo do patrimônio cultural imaterial, por exemplo, a documentação ganha relevante papel de atestar mesmo, atestar práticas culturais com história, significado e valor de permanência que comportam a diversidade e que contribuem para a preservação de estados democráticos. Como se tratam de práticas culturais dinâmicas, ou seja, mutáveis com o transcurso do tempo, a documentação é também uma forma de operar e guardar, né, valores e aspectos que as constituem, possibilitando uma visada histórica esteja disponível para os detentores desse patrimônio, aqueles que produzem esse patrimônio, e também para pesquisadores e para a sociedade em geral. E, em última instância, permitindo o conhecimento de práticas existentes e também elas que deixaram de existir, mas que podem continuar se constituindo em memórias que são agregadoras de identidades. Muito obrigado, professor Hermano. Eu acho que a sua contribuição é interessante, porque vem dentro também da instituição, e você deu um ótimo painel geral desses contrapontos, que passam, de certa maneira, pela segunda pergunta, que eu vou pedir agora para o professor Aurélio começar respondendo, depois a gente passa para o professor Mário. A pergunta, eu vou pedir um pouco a paciência de vocês, ela é um pouco longa, mas é no sentido de estruturar essas questões. Não se preocupem em absorver toda a pergunta, porque na hora que o professor Aurélio for responder, vocês vão entender perfeitamente do que se trata. Em geral, cada objeto de estudo conduzirá a necessidades específicas de documentação. Quais condicionantes orientam o método? Quais as especificidades de cada tipo de levantamento? Ou o que diferencia a documentação da arquitetura vernácula da documentação da arquitetura vernácula, da arquitetura moderna? Desculpem. Profesor Aurélio, então. Bueno, muy buenas noches a todos los que ya se han conectado a través de las redes sociales. Pues bien, creo que son varias preguntas que vamos a ir contestando conforme vayamos explicando, que aquí lo que debemos tener en cuenta es el método que se utiliza para lo que es la documentación del patrimonio. Y el método tiene que estar enfocado hacia la contextualización del fenómeno de estudio que se está dando. El proceso de levantamiento que se va a tener tiene que considerar todos esos aspectos, no solamente el bien material como tal. Y aquí es donde esta contextualización de lo que es el patrimonio nos va a llevar a especificidades de cada caso de estudio que se va dando y también de cada tema. Si hablamos del patrimonio moderno, pues nos estamos enfocando a unos espacios urbanos, a edificios de diferentes dimensiones que van desde casas hasta de lo que es infraestructura y equipamiento urbano, que se va dando, son de diferentes géneros también que se fueron construyendo durante esta época, y también considerando los materiales y tecnologías que se fueron dando, que ya son un proceso industrializado. Mientras que si nos enfocamos al patrimonio vernáculo, estamos hablando de ya un área rural,
en donde las características van a ser diferentes, tanto en lo que es el tipo de vivienda, que en su mayoría va a ser habitacional y otras tecnologías que se han podido estar utilizando en otros edificios de orden religioso o equipamiento, pero ya se da un aspecto y una dinámica sociocultural diferente y los materiales van a estar muy vinculados hacia las zonas en donde están ubicados estos patrimonios y su relación con la naturaleza, qué recursos naturales tienen, y entonces ahí sí va a haber una diferencia en las técnicas de acuerdo a este conocimiento que se ha dado a través de los siglos. Estamos hablando que esto ya es una tradición milenaria, mientras que en el moderno son procesos ya industrializados que se fueron generando. Entonces, en este punto, pasamos en lo que Hermano ya estaba platicando antes, lo que es esta parte del patrimonio inmaterial. Y en esta documentación también se tiene que considerar la forma de habitar el espacio. Entonces, esta forma de habitar el espacio va a ser también diferente en cada caso, dado de que el patrimonio moderno en muchos casos no conservan a veces los usos de destino con el que fueron construidos, mientras que la vivienda vernácula se mantiene todavía vigente. Otros aspectos son los intereses económicos, que van a ser diversos en lo que es este proceso de documentación para cada tipo de edificio, pero lo que sí tiene una problemática en común estos dos patrimonios es la pérdida del patrimonio, el deterioro acelerado con el cual se está dando a nivel mundial, a nivel latinoamericano, podemos hablar, y en México particularmente, el patrimonio moderno, de acuerdo a la ley, no pertenece a esta área de patrimonio artístico y por lo cual tiene que tener procesos de protección para su catalogación, y si no están declarados patrimonio, pues cualquiera puede destruirlo, y esto ha hecho una destrucción rápida y acelerada, pero también el patrimonio vernáculo está en la misma situación. El patrimonio vernáculo no tiene esta categoría de patrimonio en la ley y por eso también tiene una acelerada destrucción. Es ahí que también parte de este objetivo principal que se va dando, a diferencia del patrimonio prehispánico o del patrimonio histórico que tenemos, estos dos patrimonios que uno está casi en los extremos, el vernáculo ocupa todo, es el más antiguo que hay, pero no tiene todos estos elementos de protección, más así tiene muchos otros elementos de valoración de su patrimonio enmarcados en lo que es lo inmaterial y la significación que puede dar a la identidad de los pueblos originarios, en contraparte que el patrimonio moderno está sujeto a la especulación más que inmobiliaria, más que por el edificio, por los lugares en donde fueron construidos, por el terreno en el que está, y eso hace que sean propensos a ser destruidos muy rápidamente dentro de todo esto. Y ahí es donde vamos perdiendo. Por eso la importancia de que la metodología considere todo lo que ya se habló al inicio en la primera pregunta, para esos tipos de patrimonio que son los que están en más riesgo de irse perdiendo. Tu micrófono. Graças. Obrigado, professor Aurélio, a contribuição sempre muito interessante, né? Eu acho que deu para o senhor fazer um panorama bem amplo, e eu acredito que esse panorama vai poder, inclusive, continuar, né, na próxima pergunta, que eu convido o senhor mesmo a responder, que vai poder falar um pouco já já conjugando com essa sua experiência, que é a pergunta:
quais as ferramentas digitais para documentação que tem mais destaque nos dias de hoje? Como avalia os potenciais e aplicabilidade de ferramentas digitais para a documentação do patrimônio? Professor Aurélio, o senhor pode responder. Bien. Sí. Sí. Bueno, respecto a lo que es la tecnología, pues bueno, el láser nos vino a cambiar en gran medida todo lo que es la tecnología de registro. La tecnología de láser y combinada con software muy avanzados han hecho que el registro del patrimonio sea muy rápido, nos da información que se puede, que nos puede ayudar a acelerar lo que es el registro. Recuerdo cuando estudiamos, utilizamos las tecnologías análogas, lo básico, bueno, ya ni siquiera análogas, el levantamientos a mano, el dibujo, levantamientos con cinta métrica, avanzamos cuando llegó la fotogrametría y entonces colocábamos las cámaras en el instrumento y podíamos tomar fotos, iba acelerando un poco el levantamiento, ya con la fotogrametría era como que mucho más exacto, poder ver detalles que se escapaban ahí del dibujo a mano y de las perspectivas que se podían hacer, pero el láser vino a revolucionar completamente para poder tener detalles muy precisos, exactos, para lo que es el patrimonio. Y el láser se utiliza en diversas formas, en los escáneres, que puedes tener escáneres fijos que empiezan a escanear todo el edificio, el interior, se puede escanear por el exterior, y ya ahorita con la tecnología de los drones se puede ir haciendo ya levantamientos de espacio, no solamente del edificio, sino de colonias, de calles, de conjuntos arquitectónicos que nos pueden ir dando. Esto, si bien nos da rapidez, nos da mucha precisión, también, bueno, va a tener el costo por la infraestructura que se puede dar, pero aquí solamente estamos enfocando el patrimonio material, ¿sí? Para lo que es el patrimonio inmaterial, del cual al menos la arquitectura vernácula tiene un papel muy importante dentro de su preservación, y el patrimonio moderno también, por los usos que se les puede dar a los edificios, pues la cámara digital sigue siendo la herramienta fundamental que tenemos para el levantamiento, ¿sí? Ahí es la visión, y como decía Mario al inicio, la capacidad del profesionista de poder mirar y ver esos detalles que se pueden pasar desapercibidos por un láser que va dando y el cual no se puede percibir de la misma forma de estar viendo ya luego la información que baja el láser, a estar ahí presente y decir esto es interesante, ese es un detalle relevante, entonces vamos a captarlo con la cámara, vamos a ver la forma en la que se hace las técnicas constructivas, pues ese láser no lo puede registrar. Ahí requerimos de las cámaras, y en ese sentido las cámaras digitales nos han también contribuido mucho para poder estar viendo todo este movimiento sociocultural que se da en torno al patrimonio a través del video. Entonces el video viene siendo un elemento fundamental para poder seguir rescatando documentando todos esos elementos de lo que es el patrimonio inmaterial, de todos los tipos de patrimonio arquitectónico que existen, y esa liga que tiene hacia lo que es una sociedad que está preocupada por conservarla o no tiene esa información del valor que tiene y por lo tanto no entra dentro de este grupo que busca preservarlo, y estos elementos, esta información puede ser fundamental para ello.
Obrigado, professor Aurélio. É muito interessante, eu achei particularmente interessante essa questão que o senhor coloca, né, da cuidado e a necessidade do olhar, né, e vamos dizer, do treinamento, né, e da habilidade, da atenção, né, por mais sofisticado que seja a forma de levantamento, né, assim, essa necessidade desse treinamento, vamos dizer, humano, né, e da percepção da pessoa no que ela está levantando, né. Achei particularmente muito interessante isso. Eu queria agora fazer uma pergunta para o professor Márcio, a gente mergulhando aí, então, nessa questão mais tecnológica e da questão da documentação tecnológica, que é a questão da modelagem, né, a modelagem da informação. Né, o professor Márcio é um grande especialista nessa área de modelagem geral e, particularmente, desenvolveu trabalhos muito interessantes nessa área. Então, professor Márcio, qual o impacto da modelagem da informação na documentação de bens históricos? E quais os seus limites? Por favor, professor Márcio, então, fique à vontade aí para responder. Não esqueça de acionar o seu microfone, ligar o seu microfone. Obrigado, Marco, porque eu já estava esquecendo de ligar o meu microfone, obviamente. Esse negócio de ficar ligando e desligando é um problema. Bem, eu acho que eu aproveito a boa resposta anterior, né, sobre o impacto das tecnologias digitais na documentação. Assim também no campo da modelagem, a gente tem uma série de possibilidades novas de enriquecer o processo de documentação. Particularmente do caso de modelagens digitais baseado em BIM, Building Information Modeling, ou Heritage Building Information Modeling, nos permite adicionar os registros que a gente traz de nuvens de pontos, laser ou outras técnicas de levantamento, mas também permite adicionar a esses registros geométricos, digamos assim, informações semânticas. Então, eu posso colocar informações sobre os processos, as técnicas construtivas que estão por trás, com a ajuda dos especialistas, posso adicionar informações sobre o uso da edificação, informações históricas junto ao modelo. Então, a gente tem uma série de possibilidades que estão começando a ser exploradas, né? Obviamente, quando a gente fala de modelos digitais, a primeira questão é o propósito da execução desse modelo, né? Aliado a isso, o tipo de levantamento que eu vou fazer para subsidiar a construção dos modelos e, claro, a questão de que patrimônio eu estou retratando, né? Um patrimônio moderno que traz dificuldades e desafios bastante diferentes de um patrimônio vernacular. Cada um tem as suas próprias dificuldades e desafios, né? Então, a questão do para que eu faço o modelo é fundamental. Eu posso fazer um modelo para fazer uma documentação detalhada, digital. Posso fazer o modelo como uma estratégia de estudo, uma estratégia de divulgação, onde eu vou estudar, por exemplo, técnicas construtivas, então eu consigo modelar digitalmente alguma técnica e atrelar isso ao modelo digital da obra, e posso construir um modelo, pelo menos para esses três usos, né, para servir em apoio à gestão do próprio uso do patrimônio e manutenção desse patrimônio. Então, esse modelo digital ele pode apoiar as atividades de manutenção ao longo da vida útil, questões de restauro, preservação e programação dessas coisas. Então, são várias possibilidades. Claro, os limites dependem um pouco do que eu quero desse modelo, né? Um limite bem claro que a gente encontra, e uma dificuldade, pelo menos nos dias atuais, é que para fazer esses modelos digitais, normalmente a gente usa softwares, que são softwares de projetos novos. Então, são softwares que primeiro foram construídos, foram feitos para projetos de arquitetura contemporânea, e não projetos vernaculares, né? Então, já tem aí, nesses casos, uma dificuldade.
A outra questão é que, como software de projeto, eles são construídos por uma idealização de uma obra. Então, quando eu uso um software de projeto para fazer uma parede no prumo, ela sai 100% no prumo. Na vida real, não é assim. A gente tem as imprecisões construtivas, as questões das técnicas que foram usadas, e isso torna muito difícil reproduzir nos modelos. É possível, mas é bem mais difícil, essas questões que são próprias do patrimônio que se está retratando. Mas é uma área bastante interessante que acho que pode contribuir bastante com a documentação e a gestão desse patrimônio ao longo do tempo, a gestão da manutenção desse patrimônio, da conservação desse patrimônio. Muito obrigado, professor Márcio. Eu acho que é muito bom ter o professor Márcio aqui com a gente, porque essa área da modelagem realmente ela, né, traz aí uma contribuição muito interessante. Vocês vão poder ver aí mais para frente exemplos práticos relacionados a isso. Eu queria agora convidar o professor Hermano para responder uma pergunta, né, que o IPHAN sempre se coloca, né, com aquela questão do problema, um país do tamanho do Brasil, como viabilizar as coisas, né? Então, para o professor Hermano, uma vez que o uso de tecnologias digitais para documentação habitualmente envolve custos que não correspondem à realidade de muitos centros de investigação no Brasil, que estratégias podem reduzir os custos para sua aplicação? O seu microfone tem que ligar o microfone. Tem que ligar, está desligado ainda. Consegue me escutar? Vai agora. Então, a principal estratégia, sem dúvida, é a realização de um planejamento responsável, né? Não existe solução perfeita quando se trata de tecnologias digitais aplicadas à documentação. É fundamental ter em mente, a meu ver, o volume de acervo, né, a organização, né, dessas informações, a organização adequada em parâmetros de guarda, de difusão e de conservação mesmo, né? A capacidade de armazenamento que a instituição também tem, o corpo técnico que é capaz de manter e também solucionar de forma adequada problemas técnicos e a consciência de permanente atualização. Isso é fundamental, né? A digitalização e também a digitização, né, que hoje também é uma realidade, antes de mais nada, é um compromisso permanente que nós assumimos com esse processo, né? A atuação em rede, a meu ver, pode ser uma estratégia eficiente para reduzir custos, quando este, na verdade, for o problema, e geralmente é um dos problemas, e também o investimento em inclusão digital, né, com capacidade e equipagem das comunidades também, que são produtoras desses conhecimentos, e para produzir e gerir documentação. E é nesse sentido, por exemplo, que o Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, ele vem investindo, né, nas tecnologias de dados abertos, dados livres e menos dependentes de softwares proprietários, né? Como o TAI, NACAN, o WordPress e outras tecnologias. É mais ou menos assim que a gente vai trabalhando e pensando nessas estratégias. Muito obrigado aí, professor Hermano. Ainda continuando, né, dentro dessa questão de custos e de planejamento que o professor Hermano tão bem abordou aí, eu queria fazer uma outra pergunta para o professor Márcio, relacionado aí à questão do HBIM, né? Hoje, um dos problemas para a gestão de obras de restauro de bens imóveis refere-se à elaboração de planilhas orçamentárias. Isso ocorre porque as áreas e os volumes dos materiais e de toda a construção, né, são estimados em termos percentuais, de maneira não precisa, ocasionando erros nos valores contratuais dessas obras e a consequente elaboração de aditivos para estes contratos.
como o uso do HBIM pode otimizar esses processos? Bem, aí certamente é uma área que a existência de um modelo digital, às vezes a gente chama de digital twin, né? Um modelo que espelhe digitalmente o edifício, a edificação, pode contribuir bastante, porque se o modelo for bem construído e a gente tem informação, porque essa também é uma dificuldade, às vezes a gente tem a informação geométrica, mas a questão do que acontece dentro dos componentes construtivos nem sempre é de domínio, né? Então, de saber, isso às vezes vai se descobrindo até durante o processo de restauro. Então, isso a tecnologia depende do conhecimento dos especialistas. Mas uma vez que essa informação seja disponível, ela é facilmente agregada aos modelos digitais, o que torna bastante eficiente a geração de quantitativos, né? Então, e aumenta muito a precisão. A gente consegue chegar na geração de quantitativos de materiais, de componentes, de uma forma bem precisa, dependendo do nível de desenvolvimento do modelo. Mais uma vez, a gente valoriza a participação dos especialistas naquele patrimônio, nas técnicas construtivas, para subsidiar quem está fazendo o modelo digital com essas informações. Agora, a parte de orçamentação e mesmo a questão depois da gestão dessa manutenção, programação de manutenções periódicas, estimativas de custo, isso fica muito otimizado uma vez que eu tenho um modelo digital que espelhe a complexidade daquela edificação física, né, do patrimônio. Muito obrigado, professor Márcio, pela resposta. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o professor Aurélio, ainda referente a essas questões da documentação, né, do patrimônio cultural e das ferramentas, que é a seguinte pergunta, professor Aurélio. Após o trabalho de documentação do patrimônio cultural, que ferramentas e estratégias podem e auxiliam na disseminação da informação vinculada à documentação patrimonial? Como ferramentas podem auxiliar nessa disseminação da informação? Eu acho que incluindo aí nesse caso, se eu quiser comentar, até a questão para as próprias comunidades. Não esqueça de ligar o microfone. Sí, para lo que es el patrimonio vernáculo, sí es importante considerar, había otras preguntas que también están hablando sobre lo que es la técnica a mano alzada. Yo creo que... Se quiser respondê-las também, fique à vontade de uma vez, pode agregá-las, não tem o menor problema. Deixa eu explicar para o público, porque algumas das perguntas que vocês estão fazendo, nós já estamos tendo acesso. Então, eu até incentivo que os nossos palestrantes, à medida que forem vendo, se quiserem ir respondendo junto com as perguntas dele, não há o menor problema. Pelo contrário, eu acho que é muito interessante. Então, pode ficar à vontade. Sí, sí. Bueno, pues en ese sentido hay que ver que todo lo que es del patrimonio vernáculo que se va, la realidad en la que se gesta en las comunidades, pues si bien el patrimonio son técnicas tradicionales que están muy bien definidas, el proceso con el cual se van a ir gestando a través del tiempo va a mostrar cierta resiliencia ante situaciones que se van dando. Entonces, el ir captando no solamente lo material, que eso puede ser con fotos, pueden ser dibujos, mano alzada, la arquitectura vernácula no puede ser, por ejemplo, dibujada en AutoCAD, porque las líneas, a menos que lo hagas tú, de todas maneras tienes que usar la mano alzada porque no hay líneas rectas. Esa muestra de su integración al entorno, cómo se va relacionando. Entonces, todas esas técnicas que se van utilizando nos van a dar pie para poder tener
una gama muy amplia de información que se va dando en los dos sentidos, tanto material como inmaterial. Y en el hecho de, si bien el levantamiento material nos lleva ya técnicas conocidas en el área de la arquitectura, en el patrimonio inmaterial tenemos que estar formados en cómo realizar lo que son las entrevistas que se van a ir dando para poder entender estos procesos. Y aquí es donde entran las otras disciplinas a apoyarnos en el hecho del trabajo etnográfico que se debe hacer para poder entender bien esta identidad plasmada en todos esos elementos materiales, porque cada elemento va a estar representando una historia milenaria de un pueblo y que se ha transmitido sin ser publicado, sin ser escrito, sino que va pasando de generación en generación. Entonces, esa otra parte que conlleva también a entender por qué el paisaje se conforma de cierta manera y no de otras, por qué se preservan ciertas plantas, ciertos espacios, ciertas calles, de qué forma, los materiales que dan hacia el exterior. Eso es lo que lo que también se debe ir recabando, documentando para poder entender con más claridad cómo se ha enfrentado a las problemáticas que están haciendo que se vaya deteriorando el patrimonio. Entonces, en ese sentido es que tenemos que ver que toda esa información, cómo hacerla, luego llegar en una difusión que se pueda dar, y ahí va a ser también, habíamos hablado de que todo el patrimonio presenta la problemática de deterioro, y un objetivo de protección, pero hay ciertos objetivos muy específicos que tienen mayor relevancia que deben ser atendidos. La difusión que se puede dar sí es a través de diferentes sectores, porque en los académicos pues estamos hablando de cuestiones de publicación, de libros, ponencias, conferencias, que se van más hacia las técnicas y metodologías con las cuales se fueron dando y el resultado que tenemos. Pero el público en general requiere de información más sensitiva, y ahí es donde entran muchos otros elementos de recolección de información que podemos tener para poder hacer llegar de una manera más sensible a la población de todo tipo cómo se va dando este patrimonio y cómo poder protegerlo. Y ahí hay varias formas de poder hacer, porque hay también publicación que es de difusión científica, podcasts por las redes, videos cortos en población infantil. También yo he experimentado cuentos infantiles, animados, maquetas que se pueden dar para exposición. Y esto que va para la sociedad también es muy importante en los dos sentidos, tanto científico como de difusión, para las instituciones de gobierno, sobre todo porque las políticas públicas son las que más deterioro hacen, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que juntar muchos otros elementos que a veces salen de nuestra formación inicial como arquitectos para poder explorar o colaborar interdisciplinariamente con otras áreas. Obrigado, professor Aurélio. Nós conversamos muito aqui sobre essas questões de custos e de como trabalhar na realidade latino-americana. Eu acho que nesse sentido o professor Mário também tem uma contribuição a falar um pouco da própria experiência dele. Aí fica a critério do senhor, professor, porque a próxima pergunta também é a respeito dos estudos de casos. Então, o senhor pode responder uma pergunta à parte, falando um pouco sobre essas experiências concretas a respeito de uso de tecnologias de custos mais baixos, de uma forma mais específica, ou se quiser já usar ou falar sobre o estudo de casos, fica aí a critério do senhor. Tá? Mas a pergunta, a princípio, é sobre a experiência do senhor com
a questão de tecnologias de baixo custo. Sí, la pregunta acerca del bajo costo la voy a responder en un segundo. Creo que hay un punto muy importante acerca de inventarios que no hemos discutido, que creo que viene al punto de varios de mis colegas, sobre todo de Aurelio, que habla acerca de el patrimonio que es identificado se puede documentar, ¿no? Entonces, si no está identificado, si no tiene ningún tipo de protección, no se puede documentar. Y yo creo que eso es la falta de inventarios. Creo que en la parte de documentación, la estrategia es primero hacer un inventario general de lo que existe para después establecer ciertas prioridades de cómo se va a hacer la documentación. Y eso es uno de los problemas graves que tenemos en el patrimonio alrededor del mundo. Ahora bien, con respecto al low cost, bueno, yo pienso que tenemos que definir low cost de qué manera. Low cost quiere decir que podemos usar una tecnología open source o que podemos usar una tecnología que podemos comprar en una tienda por un precio. Cuando compramos una tecnología en la tienda online, tenemos un soporte técnico de acuerdo a esa tecnología. Cuando trabajamos con un open source, necesitamos una persona que tenga una capacitación técnica para entender cómo se usa ese software open source. Es decir, debemos invertir mucho más tiempo en cómo desarrollar esa técnica low cost en vez de ir a la tienda y comprar algo. Entonces, el significado de low cost es muy peligroso porque debemos ver cuál es la inversión. Hay muchos factores, cuál es el tipo de capacitación que tiene esa organización para hacer el levantamiento, la documentación patrimonial. Y segundo, cómo podemos, cuál va a ser el tipo de formatos que vamos a crear y qué tan sostenible es ese tipo de tecnología. Entonces creo que cuando hablamos de low cost, es decir, usar nuestro teléfono celular y hacer unas fotografías y convertirlo en un modelo tridimensional, ya ahí estamos llevando varias decisiones que pueden ser decisiones cualitativas de acuerdo a lo que vamos a obtener en la documentación, como también pueden tener otro tipo de consecuencias. Creo que es muy importante definir el low cost de una manera más simple. También las personas que somos académicos tenemos acceso a unos precios menores en el tipo de tecnología que usamos. Una empresa privada o una institución pública tienen otro tipo de acceso y también tienen otro tipo de restricciones. Digamos que el mundo de la documentación es bastante complejo. Y creo que, Marco, ahora que querías que hablara acerca de algún ejemplo, ¿verdad? Isso pode ser feito agora ou pode ser feito daqui a pouco. Nós damos uma rodada e depois falo. Não precisa ser necessariamente agora. Fica a seu critério. Se quiser falar agora, tem tempo. Ok, bueno, perfecto. Un ejemplo que quiero darles es el problema de la documentación muy avanzada, porque hemos estado hablando de usar el escáner láser, de usar la fotogrametría, que usar los drones para volar y tomar fotos. Esas son tecnologías muy eficaces. Pero el problema es quién es el cliente de esa información, quién va a recibir esa información y va a poder usar esa información. Y en mi trayectoria profesional de más o menos 20 y algo de años, el problema que hemos tenido en los proyectos ha sido ese en particular. ¿Cuál es la organización que va a tomar nuestra data y va entonces a trabajar para hacer la conservación, para hacer la presentación del sitio, etcétera? Y ahí creo que les puedo dar un ejemplo. Nosotros yo trabajé en el año 2003, del año 2004 al 2007, en un proyecto para dar formación a gente en Irak. Se hizo una inversión de alrededor de $300,000 en equipos, en formación, en traer expertos. De esos $300,000 en equipos y formación no hay nada. No quedó nada. ¿Por qué? Porque la situación política de Irak y la situación era bastante grave. Entonces, la pregunta está en que debemos invertir ese dinero en capacitar a una organización a hacer documentación.
debemos traer equipos muy avanzados para que ellos trabajen, si eso a largo plazo no va a tener ningún significado. O deberíamos haber recurrido a técnicas más simples, como hacer el levantamiento a mano, como trabajar con fotografía digital, etcétera, que tiene una inversión menor, obviamente tiene un resultado de menor precisión, pero tal vez hubiese sido más efectivo para ese tipo de organización. Y creo que con eso podemos abrir el debate. Sim, claro, claro. Muito interessante. Professor Mário, muito obrigado. Eu acho que é realmente muito instigante as suas observações, né, em todos os aspectos, inclusive com essa questão colocada aí pela questão do Iraque. Agora, a ideia é a gente poder falar um pouco mais sobre as experiências mais específicas de cada um. Eu queria começar, então, pelo professor Márcio, que descansou mais tempo, então, falando um pouco, né, da experiência que o senhor teve aí com essa questão da digitalização, e aí a ideia é falar mesmo sobre o processo de experiência, como é que foi, como é que as considerações que quiser falar sobre a vivência e a experiência desses projetos. Bom, talvez eu queria iniciar... Márcio, nós temos tempo, se quiser falar outras coisas também, fica à vontade. Tá bom. Não, eu gostaria de resgatar a questão do low cost aqui, e como bem lembrou o professor Mário, acho que a primeira coisa é qual que é o uso que nós queremos, né, para decidir qual é a melhor tecnologia. Evidentemente, na universidade, a gente tem um papel de explorar as tecnologias para desenvolver conhecimento, etc. Mas no campo profissional da documentação, a primeira pergunta que se deve fazer é qual é o objetivo dessa tecnologia. E existem algumas dificuldades técnicas com as tecnologias digitais que a gente tem que levar muito em consideração. Uma delas são os softwares. Quando eu faço um levantamento digital, normalmente eu tenho um software para abrir. Além da questão do custo do software, eu tenho que pensar como que vai se dar esse software ao longo do tempo. Porque muitas vezes as empresas mudam o padrão de software, deixam de existir, eu tenho o dado, mas tenho dificuldade em manipular a informação. Então, essa é uma questão que deve ser considerada quando a gente está no campo da documentação digital. Na área de scanner a laser, fotogrametria, normalmente os arquivos gerados são tecnicamente simples, né? Eles trazem lá informações geométricas, então coordenadas, são uma sucessão de números. Então, mesmo que eu perca o software por alguma razão, lá no futuro eu não tenha mais acesso ao software inicial, não é uma coisa, parece ser uma coisa mais simples de você reconstruir um software capaz de manipular esses dados. Mas na área de modelagem da informação, isso é muito complexo ainda, porque a gente não tem garantia que os softwares vão estar disponíveis daqui a 10, 20 anos e por patrimônio, isso é fundamental. Bom, com relação às experiências, né, o que a documentação digital traz para a gente, ela permite novos entendimentos, buscar layers diferentes de entendimento do patrimônio. Isso acho que é uma questão muito importante. Além de salvaguardar com precisão informações sobre esse patrimônio, de documentar, elas ajudam à compreensão do próprio patrimônio. Não sei se a Carla me permite, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de documentação e montagem de um projeto para gestão do patrimônio da Casa de Vidro da Lina Bobardi, que é um projeto que foi desenvolvido pelo Instituto Lina Bobardi, com o Instituto de Arquitetura, coordenado pelo professor Renato Anelli, do IAUSP, e com o apoio da Getty Foundation americana. E a gente pode experimentar uma série de tecnologias, né? Então, se eu puder compartilhar, até vocês já estão vendo. Então, fazer o levantamento digital, não sei se eu consigo ampliar aqui para vocês, consegui um pouco.
Isso aqui é uma nuvem de pontos digital segmentada da casa de vidro. Agora, além das imagens serem muito bonitas, o levantamento nos permitiu um entendimento. Obviamente, a gente já tinha um modelo digital disso, feito através de um levantamento anterior, que a própria Fundação já tinha, levantamentos diretos em medição, é um patrimônio moderno, é relativamente simples de se levantar, né? Para vários tipos de patrimônio, é muito difícil fazer um levantamento com precisão geométrica acurada sem esse tipo de tecnologia. Mas mesmo aqui, que teoricamente o levantamento é mais simples, a gente conseguiu encontrar questões que ninguém tinha visto. Por exemplo, uma flecha na escada de entrada, então tem uma pequena deformação, isso pode ter algum significado. Tem uma questão, desculpem, a imagem está aqui no YouTube, termina, ela entra essas coisas fora do nosso contexto, né? A questão da fachada de vidro, que tem problemas de quebrar, então o levantamento acurado das dimensões, das folgas, foi muito importante para o estudo da solução. Né? Então, esses levantamentos mais sofisticados também permitem entender melhor o patrimônio. E aqui eu estou manipulando na internet, está disponível no site do grupo de pesquisa, não é no software de edição, então aqui eu tenho limites, o modelo não é tão completo, né, porque ele roda em internet, mas todo mundo pode ir lá depois e passear no modelo, fazer cortes, buscar pranchas que estão pré-definidas, etc., inclusive ter acesso a informações semânticas que a gente está começando a colocar no modelo. Então, é possível adicionar informações informações sobre o patrimônio junto com os modelos digitais, associar. Então, traz uma riqueza, uma possibilidade de riqueza, de investigação, de entendimento do estado de conservação, de planejamento de gestão, bastante interessante. Nós falamos há pouco do custo, é possível também a gente pensar no custo ao longo do tempo e usar o software para gerenciar isso, então tem vantagens. Agora, realmente os custos são grandes, a questão de a quem vai ser legado esses modelos e o conhecimento dessas pessoas é muito importante. Agora, é possível também, e aqui a gente está vendo um plugin que consegue ler o modelo digital BIM, é possível também você, a partir de um modelo mais complexo, você gerar formas de extração de dados que permita aos gestores do patrimônio cuidar desse legado, né? Interagir mais facilmente sem ser um especialista na área. Bom, aqui é um prédio do Instituto de Arquitetura, que foi usado fotogrametria com drone. É uma tecnologia muito barata, muito mais barato que o scanner. Já dá uma boa precisão, tem dificuldades em relação ao scanner a laser, tem vantagens, tem desvantagens, depois se tiver tempo a gente pode discutir um pouco. Mas é uma tecnologia que permite para a gente fazer levantamentos muito rápidos, com uma boa precisão, uma precisão bastante acurada, com técnicas modernas de fotogrametria, e relativamente barato. Um drone hoje, por exemplo, é um equipamento muito barato, com 5, 10 mil reais, é possível comprar um excelente drone para fazer esses levantamentos. E tende a ficar mais barato. Então, tem uma questão aí que o custo nos facilita, né? E acho que posso parar de compartilhar. Não sei se ilustrou um pouco a fala, esses modelos. Muito obrigado, professor Márcio. Eu acho que as ilustrações, né, ainda mais o pessoal do campo da arquitetura e tudo, sempre fica satisfeito de ver umas ilustrações e tudo. Muito obrigado aí pela sua exposição. Nós estamos, então, agora nessa fase de falar um pouco das próprias experiências e nesse campo, né? Eu
quero saber, porque o professor Emmanuel, ele infelizmente está com alguns problemas de internet. Eu queria saber se ele quer falar, professor Emmanuel, alguma coisa dessa questão mais específica de experiência seu, de estudo de caso, ou mesmo teve uma pergunta que, na verdade, algumas perguntas que não tiveram, né? Não teve tempo aí da internet ser respondida. Enfim, se você quiser complementar aí alguma coisa das suas falas, bom, não deu nem tempo. Ele já, infelizmente, caiu a internet dele novamente. Então, eu queria passar para o professor Aurélio para falar um pouco sobre essa dimensão das experiências aí particulares no campo aí da documentación. Sí, les voy a platicar sobre la reciente experiencia que tuve del proyecto que acabamos de cerrar sobre lo que es el registro de los procesos de transmisión de saberes, de lo que es la vivienda, todo lo que es todas las expresiones de la arquitectura vernácula de los mayas. Dentro de este proceso, bueno, el hecho era entender cómo se transmite los saberes y entender esos escenarios de aprendizaje, para lo cual pues iban a salir varios productos, pero en lo que vamos desarrollando el proyecto, metimos varios, mano alzada, video, grabaciones, lo que son planos, registros, catálogos, todo, pero teníamos que sacar un producto mucho más claro que nos permitiera la preservación de los saberes. Y en ese sentido se acordó como hacer un video de cómo se amarra una casa. Y yo sí lo pensé, y después de estarlo pensando un tiempo, dije, no. Eso no soluciona el problema, es más bien, siempre menciono que es como la crónica de una muerte anunciada, y es lo que comentaban, o sea, documentar antes de que se demuela, o sea, para que quede una evidencia histórica de lo que hubo, y lo que hay que hacer, no, o sea, el objetivo es impedir que se destruya el patrimonio. Y en ese sentido, para poder hacer que el patrimonio se destruya, es decir, bueno, hay algo que es lo que están mencionando todos los colegas, que es la información. ¿Qué información le tengo que hacer llegar a la sociedad? ¿Qué información le tengo que hacer llegar al gobierno para que se sensibilicen y revaloren este patrimonio? Entonces, esa información de manera sencilla, clara, pero también sensible. Y ahí es donde, en este caso, mi esposa me dio la idea de hacer un documental. Es un área completamente diferente a la formación que tenemos, o sea, tomé cursos, cómo hacer guión, cómo idear, y ahí fue donde empecé a desarrollar lo que es un documental que además requiere también de inversión. El proyecto tenía los recursos porque requieres de traductores para que sea en lengua maya, y cuando armas el documental tienes la posibilidad no solo de registrar el edificio como tal en lo vernáculo, sino de registrar también el paisaje cultural. El paisaje cultural que se da en torno a todo lo que es estas zonas del poblado, pero también las dinámicas socioculturales en torno a este patrimonio. Y ahí puedes meter dibujos a mano alzada, puedes meter planos, puedes meter audios, e ir jugando con muchas cosas de toda esta gama de información que se va recabando para poder hacer lo que es el documental, y también algo importante que es el lenguaje. Ahí necesitas traductores, especialistas, lingüistas que te vayan haciendo las traducciones, que vayan revisando. El objetivo era de que la misma población se empoderara de su patrimonio y pudiese defenderlo, ver las resiliencias que se han generado a través del tiempo. Y sí, estuvo más enfocada para el pueblo maya, pero el resultado
más impactante que ha tenido es con la sociedad. La sociedad se ha sensibilizado mucho. En las presentaciones que hemos hecho del documental han salido comentarios de apoyo hacia lo que es y de empezar a aprender. Aprendimos de que esa arquitectura es pobre, porque así nos las enseñaron, en un proceso colonialista, de colonialismo interno que tenemos. Ahora nos estamos dando cuenta a través del documental y de la voz de aquellos que habitan estas viviendas, de que esta arquitectura es mucho más valiosa que quizás todos esos edificios que se tienen en los sitios arqueológicos, puesto que esta arquitectura es la primera de la cual se inspiraron los arquitectos del periodo prehispánico, pero que también mantienen códigos. Entonces son códices que se han mantenido por siglos en la población. Eso es lo que un documental nos puede ayudar a la difusión para poder integrar mucha información. No quiere decir que sea el fin, sino que es un producto aledaño a toda la catalogación que sí se tiene que hacer para poder hacer declaratorias, pero sí en el medio de difusión para esos objetivos, para poder mostrar más, que también además llega a mucha más gente cuando lo pones abiertos en el internet, ayuda a que llegue esa información a más personas y al gobierno de una manera más sensible. Entonces, nos da mucha opción, mucha apertura para poder registrar mucho más que el patrimonio material y el edificio como tal. Micrófono, Marco. Muito obrigado, Aurélio, pela sua contribuição e pelo microfone também. Eu acho que a gente pode depois, né, voltar, acho que as pessoas vão interessar por, né, querer saber mais dessas experiências. Eu queria, então, agora passar a palavra ao professor Mário, né, para falar aí um pouco dessas experiências, diversas experiências que ele tem, escolher alguns ou uma que ele queira falar um pouco sobre. Bueno, muchas gracias, Marco. Ou então, professor Mário, como o senhor quiser, se o senhor quiser abordar outra questão que o senhor acha que é uma coisa que merece ser abordada aquí pelo que fue falado. Gracias. No, yo estaba oyendo a Aurelio y su experiencia en marzo y me interesó mucho, entonces me estaba preguntando dónde podíamos buscar información acerca de esos ejemplos. Y ese es otro problema que tenemos mucho en Latinoamérica, que no hay mucha divulgación de los trabajos de investigación. Y bueno, es una cosa bastante importante porque es difícil encontrar ejemplos de buenas prácticas en nuestro continente que podamos de alguna manera promover y dar ejemplos, ¿no? Entonces sería muy bueno ver ese ejemplo de Aurelio y ver el ejemplo de Marcio y la plataforma que estaba mostrando acerca del proyecto de la Getty. Ahora bien, yo les puedo hablar de mi experiencia profesional. Yo tengo, digamos, dos áreas, obviamente la formación como docente y como profesor, y también el área de documentación para la conservación, y hemos trabajado mucho con la Fundación Getty. En todos los proyectos que hemos trabajado con la Fundación Getty siempre ha sido, la documentación ha sido para hacer un levantamiento que va a ser usado en la gestión o en la conservación del sitio. Y es interesante que nosotros somos todos como un poco más arquitectos, entonces trabajamos con el modelo tridimensional, la representación digamos, de los edificios, etcétera, del modelo Revit, de los detalles. Yo he estado trabajando mucho con ingenieros estructurales y también con ingenieros que trabajan en la parte energética. Y siempre nos hemos encontrado con que un modelo demasiado detallado de una edificación por lo general no funciona muy bien en un modelo estructural ni en un modelo energético. Entonces, creo que Marcio estaba hablando acerca de que los software obviamente se desarrollan para la arquitectura contemporánea,
en vez de la arquitectura antigua. Y esa es una de las grandes limitantes. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar para saber si un muro de piedra va a reaccionar de una manera distinta con un terremoto, es muy difícil saber con certitud, porque los software en ingeniería también están diseñados para la parte de la arquitectura contemporánea. Entonces, creo que esos son algunas de las limitantes. Otro ejemplo que quería yo hablar es acerca de la apropiación digital. ¿Ok? Yo trabajo desde el año 2014 en Bagan, que es un sitio que queda en Myanmar, en la antigua Birma. Es un sitio arqueológico con más de 3,000 monumentos y yo trabajé en un proyecto en el cual involucramos a una fundación privada que vino e hizo el levantamiento del sitio con nosotros. Y luego ellos hicieron un portal de realidad virtual acerca de la exploración de esos templos sin preguntar permiso a la autoridad del sitio de patrimonio. El sitio de patrimonio, la autoridad del sitio de patrimonio se enteró que se había creado una plataforma virtual de ese sitio y estuvieron muy molestos conmigo. Yo tengo trabajando mucho tiempo ahí porque yo los había traído a ellos a trabajar. Entonces, eso me lleva al punto de la parte ética de la conservación y de obtener esos datos digitales. Y creo que Aurelio habló acerca de documentar antes de que lo destruyan, pero ¿por qué no lo vamos a proteger antes de que lo destruyan, verdad? Pero otro caso es la ética, y ese es uno de las ramas de mi investigación. ¿Cuál es el contrato ético que una persona, un profesional, hace la documentación? Es como cuando el médico hace un examen de rayos X de nuestro cuerpo. Nosotros no queremos mostrar ese rayos X en un congreso, ¿verdad? Sin el permiso del paciente. Yo pienso que esa es una de las cosas que también podemos discutir un poco más. Y creo que con eso cierro, Marco. Obrigado, professor Mário. Bem, o Hermano conseguiu entrar de novo, então vou passar rapidamente a palavra para ele. Por favor, Hermano, você está com a palavra. Marco, primeiro, mil desculpas aí por conta desses imprevistos na internet. Hoje aconteceu tudo que podia e mais um pouco para me impedir de participar mais amplamente dessa nossa discussão, não é? Eu acho que, na verdade, até pelo interesse que as pessoas têm demonstrado aí, às vezes que eu consegui entrar para ver alguma coisa, está muito centrado, na verdade, no instrumento que nós temos no IFAM, que é o conhecido SICG, não é? O SICG é um instrumento de geração e eu acho que eu só vou ter, de algum modo, ter essas questões que foram abordadas aí no último ponto, tudo de cá, né? Que me trata de tentar, de algum modo, ter um pouco dessa experiência aqui final. Eu, na verdade, tinha uma série de coisas para falar, mas por conta desse imprevisto não deu. Então, na verdade, o que a gente trabalha muito dentro da documentação a partir do instrumento do inventário, né? O inventário é um instrumento de produção de conhecimento que, de forma sistematizada, completa este ano 20 anos, através do Inventário Nacional de Referências Culturais, que institui modos de produzir e sistematizar documentação em várias modalidades, né? Textuais, fotográficas, gráficas, sonoras e audiovisuais, entre outros. Juntando nos 20 anos de existência uma massa de dados que a gente já considera que tem sido Hermano, infelizmente nós estamos perdendo, não estamos escutando mais. Não sei se ele está conseguindo escutar a gente. De qualquer jeito, eu quero
dizer a todos que as perguntas que foram feitas mais dirigidas ao Hermano, vocês podem, inclusive, continuar a fazer, que eu já conversei com ele, ele me disse que faz questão de responder todas as perguntas. Então, quem está encaminhando perguntas especificamente para ele, pode continuar encaminhando, que nós vamos repassar para ele, e ele disse que faz questão de responder a todas, tá? Então, quem quiser ou tiver outras perguntas, pode continuar encaminhando, que nós vamos reencaminhar para ele. O Carlos, desse universo, né? Os principais que nós entendemos na gestão. Alguém poderia entrar em contato com o Hermano, o Carlos, o pessoal do suporte técnico, e ver se consegue, se ele quiser até escrever um texto, mandar para o pessoal aqui, mas a gente vai passar, né, as perguntas depois do pessoal. Falar com ele que realmente os últimos 3 minutos que ele falou, infelizmente, não foram ao ar. Bem, nós continuando aqui as questões onde nós estávamos, o professor Mário estava introduzindo exatamente uma questão da ética, que eu acho que permeia aí todos os trabalhos de documentação, é extremamente interessante, né, que coloca em todos os níveis, né, assim, o que, né, dessa questão da documentação e qual o sentido dela, mas que, sobretudo, na questão da arquitetura vernácula, a questão das populações sensíveis, né, qual o sentido, né, de fazer esse documentário, como o professor Aurélio já estava exemplificando e como o professor Mário chamou atenção. Eu queria, então, fazer uma rodada, e aí cada vez mais deixando vocês com espaços. A gente tem algumas perguntas específicas aí que a gente vai passando também, eu acho que alguns de vocês tiveram condição de ver, mas para falar dessa experiência, talvez aí com a questão dessa questão da ética. Talvez começar, não sei se o professor Mário quer já, o senhor que introduziu o assunto já quer avançar um pouco nisso, pode ser, ou a gente pode ir para o professor Aurélio e depois voltar para o professor Mário. Como preferirem. Quer falar primeiro, professor Mário? No sé si Aurelio quiere hablar primero. Bueno, hablo. Então, Aurélio primeiro e depois o senhor, professor Mário, depois Márcio. Aí, se quiser até comentar com outros pontos, também fica à vontade. Sí. Bueno, pues el tema es muy importante, el que menciona Mario, sobre la ética, y esto es en el trabajo etnográfico que realizamos, ahí está lo que es el consentimiento informado. O sea, no puedes obtener información de la persona si ella no está consciente o no autoriza darle información o no autoriza la grabación, las fotografías que se tienen que hacer sin antes saber cómo va a ser usado, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de que hay este consentimiento informado, en donde la persona sabe que vas a entrar a su casa, vas a tomar fotos, las vas a entrevistar, le vas a hacer preguntas, ella va a exponer, va a decir lo que piensa abiertamente. Al final el producto no puede salir sin la autorización de las personas. Por ejemplo, en el caso del documental que es se le dio el consentimiento informado a todos los que participaron, más bien los que hicieron el documental, porque ellos fueron los que hablaron, nosotros fuimos nada más elaborando la historia, yo hice el guión, y después se le presenta a la persona, a todos, a toda la comunidad, al grupo que estuvo presente, para poder ver el resultado. Si a ellos no le parece algo, dicen, a mí no, porque en el documental hay momentos muy sensibles que se narran y es lo que impacta más del documental, pues las personas lo vieron y dijeron, sí, estamos conscientes de que esto va a mover conciencias y por eso damos la autorización que pueda salir. Entonces, ese es el proceso de ética que seguimos nosotros para que la información que va a llegar al público sea ya la información que la población ha autorizado que pueda salir y que se vaya a mostrar de un pequeño pueblo, porque es un pueblo donde hicimos el documental, hacia lo que es el mundo entero.
Entonces, sí es muy, muy, muy importante el tema de la ética en el registro de la información, ¿no? Porque estaríamos hablando en casos similares del patrimonio inmaterial, como el robo o el plagio de los conocimientos que se tienen sobre plantas, de los diseños que se tienen sobre los tejidos, que se utilizan por otros sin dar crédito o sin dar regalías de esto. Entonces, yo creo que sí es un tema muy importante que debemos ir trabajando y que muy poco lo abordamos nosotros en la formación de los estudiantes. Obrigado, professor Aurélio. Então, eu queria passar a palavra, então, agora ao professor Mário. Gracias Aurelio y Marco en la investigación que yo he estado haciendo de la ética, tuve la oportunidad de trabajar en mi sabático y lo que hice fue una investigación de diferentes textos que tenían que ver con la práctica de la documentación dentro del ICOMOS y dentro de muchas otras organizaciones. Y llegué a la conclusión que, digamos, tenemos 6 categorías de ética dentro de la documentación. Y creo que Aurelio ya enfocó muchas de ellas. Una es la conducta como profesional de documentación, en el cual cuando yo voy a trabajar para un cliente, debo informarle a él cuáles son las diferentes opciones que tiene para hacer la documentación y cuáles son cuáles son los costos, cuál es la calidad, etcétera, por ejemplo. Luego, como profesional de documentación, tengo que hacer la mejor práctica posible de acuerdo a las limitantes y posibilidades que tiene ese hecho. La tercera tiene que ver con respecto al patrimonio cultural, es decir, la documentación que yo puedo hacer no puede ser usada en contra de ese sitio y su valor. El segundo, a las comunidades y al público, y creo que Aurelio ya enfocó esa parte bastante bien. La tercera tiene que ver con mi trabajo con otros especialistas, es decir, yo no puedo decir Marco, Marcio son unas personas muy malas, documentan muy mal, sino que debemos tener este tipo de debate y si tenemos algunas diferencias personales o profesionales, pues discutirlas, ¿verdad? Y otro punto que es muy importante es la calificación. ¿Cuál es la calificación profesional de una persona que hace documentación? Es decir, es una persona que es sensible al patrimonio cultural, que tiene conocimiento técnico y que tiene otras características que podemos definir. Y luego, digamos que algunos ejemplos de cuáles esas categorías éticas es cuáles son la obligación de la persona. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, una obligación es que vamos a producir esos records, esos archivos de la mejor manera de calidad. Segundo, que vamos a usar esos archivos para fomentar la conservación del patrimonio. Tercero, que vamos a fomentar que esos archivos puedan sobrevivir nuestra vida, porque digamos, cuando una cosa que pasa con el documentalista es que cuando esa persona pasa a otra vida, se acaba ese archivo de documentación si no se dona a un archivo. Otra es la transparencia en el proceso de documentación. Tercera es colaborar entre nosotros mismos para desarrollar técnicas que sean más sostenibles dentro del patrimonio cultural. 4 es que tengamos una responsabilidad a la formación de expertos y sobre todo de expertos que son emergentes, de que son jóvenes, que están empezando en su carrera. Y la última obligación que puede ser muy importante, participar en redes profesionales para poder intercambiar puntos como lo que estamos haciendo eso. Y creo que con eso dejo mi intervención. Gracias. Obrigado, professor Mário. Queria falar, então, a palavra ao professor Márcio. O professor Márcio não precisa necessariamente falar sobre essa questão de ética, pode falar também, mas pode ser qualquer ponto que ache interessante do debate. A gente está terminando mais para o final, a gente vai dar mais uma rodada, né, mas provavelmente vai ser a última rodada, então essa é a pré-final, né, vamos dizer. Acho que Mário e
Aurélio falaram da questão de ética com muito mais propriedade do que eu seria capaz, então não vou tentar repeti-los aqui, o que eu acabei de aprender, né? Mas eu queria pegar a questão das redes profissionais, que acho que é uma questão que tem a ver com a questão ética, mas também com a nossa possibilidade de documentação, principalmente em países da América Latina, onde tem a questão dos custos, da disponibilidade de profissionais para fazer isso. Acho que a formação de redes de cooperação é uma estratégia que a gente deveria buscar e fomentar com muito mais... usar isso como uma estratégia para superar os limites de recurso que nós temos, os limites de pessoal, porque formando redes a gente consegue formar pessoas, e nós temos uma rede, pelo menos no Brasil, uma rede universitária bastante grande, bem instalada, muitas escolas de arquitetura, vários jovens muito interessados no tema, apaixonados, dispostos a trabalhar e contribuir com isso para salvaguardar, documentar o patrimônio da sua região, o patrimônio que existe. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aí que nós deveríamos ver com carinho, né? Porque isso pode fazer com que, com poucos recursos, a gente consiga montar redes muito potentes entre especialistas já maduros, detentores de um conhecimento, e jovens talentosos que podem aprender esses conhecimentos através da prática de documentação e incrementar os nossos acervos. Isso também pode contribuir para a gente estabelecer protocolos mais gerais de documentação. Essa é uma dificuldade. Muitas vezes a gente tem protocolos que são de determinados especialistas e não protocolos nacionais de documentação. Isso dificulta bastante o trabalho e dificulta bastante o intercâmbio de informação, principalmente. Então, a possibilidade de formar redes amplia a possibilidade também de protocolos de documentação mais gerais. Queria colocar essa questão no debate, porque eu vejo isso como algo que pode ajudar a gente a superar os recursos, as limitações de recursos materiais e humanos que nós temos nessa área de documentação, patrimônio. Ótimo, Márcio. Eu acho que as suas considerações foram extremamente interessantes, ressaltando aqui que o Márcio foi presidente de uma grande rede, né, de colaborações na área de tecnologia da construção e que efetivamente, né, permite esse intercâmbio, né. E um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, que a ideia, né, desse evento que vai acontecer em novembro, a ideia é exatamente fazer uma coisa que o ICOMOS ainda não tinha, né, que é realmente começar a organizar as grandes redes mais regionais, né? Então, a ideia de organizar uma grande rede latino-americana e caribenha e que vai ter, né, dentro desses subcomitês, essas possibilidades dessas trocas. E eu acho que com a questão que o Márcio introduz, eu acho que a gente poderia fazer essa última rodada de acordo com a preocupação que o professor Mário tinha manifestado, né, sobre essa questão de que tipos de colaborações podemos estabelecer no continente americano para fomentar o trabalho conjunto do registro patrimonial. Mas isso fica como um pano de fundo. É a última rodada que nós vamos fazer, então eu fico aberto a vocês darem a contribuição no ponto, nos aspectos que queiram dar, né? A gente pode até voltar a fazer uma outra rodada se acharem que tem que esclarecer mais algum ponto. Então a ideia é colocarem o que acham mais interessante, mas pode ser essa questão da rede e da contribuição também latino-americana. Também queria lembrar que existe também uma rede mais específica nessa área de tecnologia, né, que é o capítulo latino-americano dessa associação internacional, que era americana e canadense. Não sei se o Márcio chegou a ter contato com ela, né, que é a Association of Preservation Technology, que trabalha com essa linha de tecnologia da preservação e recentemente reorganizou, teve seu capítulo latino-americano e caribenho organizado. Então, quem tem interesse nessa área, né, no chat aí vai aparecer, a gente tem um site aí, entre em contato, né, porque temos todos interesse em fazer, estruturar essa rede, que nessas partes de tecnologia pode
né, a ajudar a fazer essa articulação. Pois então, eu queria passar primeiro, eu acho que na ordem aqui é o professor Mário primeiro a falar. Agora eu fiquei na dúvida, o Mário ou o Aurélio? Eu acho que é o professor Mário mesmo, né? Não sei se é o Mário, mas tanto faz também. Agora vai o professor Mário, aí a gente vai rodando, depois o Aurélio, depois volta no Márcio. Gracias, Marco. Estás mencionando la APT, la Association of Preservation Technology, que tiene un comité de documentación. Yo soy miembro también del APT y creo que ese es un buen camino para colaborar. Obviamente, con la pandemia tenemos más posibilidades de conectar vía Zoom. Yo quiero hablar de dos iniciativas en las cuales podemos colaborar. Una es que dentro del Comité Internacional de Documentación CIPA, estamos estableciendo un grupo de trabajo para actualizar los principios de documentación del año 1996 del ICOMOS. Y queremos trabajar en esto en el próximo año. Y sería importante tener representantes. Tenemos algunos representantes de Brasil, pero sería importante tener representantes de otras partes. Y luego, otra iniciativa que tenemos se llama Our World Heritage, y es una iniciativa de expertos preocupados por el patrimonio mundial, porque el patrimonio mundial va a cumplir 50 años, la convención en el año 2022. Y el patrimonio mundial es un instrumento muy importante a nivel mundial, pero que se ha visto muy politizado. Y entonces, como sociedad civil, queremos hacer un cambio, y yo estoy dentro del equipo de trabajo que vamos a organizar una serie de eventos en enero, y yo podría mandar eso a Marco y a otros colegas para ver si están interesados en involucrarse en ese tipo de actividades. Y último, el Comité de Emerging Professionals, de profesionales emergentes del CIPA, en Latinoamérica hay unas personas de Ecuador y de Bolivia que quieren organizar una serie de actividades para los profesionales emergentes, y creo que podríamos trabajar de eso de una manera latinoamericana también. Y hay proyectos bilaterales entre Canadá y Latinoamérica. Yo tengo la oportunidad de siempre aplicar para tener 2 becas de muchachos investigadores latinoamericanos en Canadá. Eso es una parte importante, se llama el AP, es un programa, y no he tenido nunca, he tenido gente de Cuba y gente de Ecuador, pero no he tenido de Brasil. También también hay otros programas, pero voy a dejarlos aquí para darle la palabra a mis colegas. Gracias, Mário. Bem, passamos então ao Aurélio. Por favor, Aurélio. Sí, yo creo que sí es muy, muy importante el estar unidos, estar intercomunicados, todo lo que es Latinoamérica, que tenemos en común mucho patrimonio en común, con problemáticas similares, y creo que esa relación que se va dando, esos eventos son de suma importancia para irnos interconectando, poder ver, como decía Mario, esas experiencias que tenemos sobre procesos de la documentación y protección del patrimonio. El ICOMOS pues sí tiene todos esos procesos, el Comité de Profesionales Emergentes. Apenas me llegó a mí también la invitación para un evento que va a haber el sábado, en donde también nos vamos ligando hacia todos esos comités que sí es importante participar, ¿no? Y estar pendientes para ir creando y generando información, pero también procesos y formación de nuevos profesionales, porque nos hace falta, ¿no? El patrimonio nos rebasa las capacidades que tenemos. El micrófono. Obrigado, Aurélio, pela sua contribuição. Eu não sei o que houve com o professor Márcio, se ele simplesmente saiu, se foi um problema com a internet. Bem, eu vou procurar saber aqui, o Carlos, o pessoal da técnica, ele está voltando aí. Não, eu estava presente, foi só com a câmera o problema, mas o áudio estava ok. Márcio, então a palavra é sua, por
favor, fica à vontade aí para dar qualquer atribuição em algum aspecto que você queira. Teve uma pergunta bem específica, eu acho que não sei necessariamente se é o caso de abordá-la agora, eu acho que depois eu posso passar o contato da pessoa para você responder, que era essa questão do uso da modelagem para contribuir para o registro da dimensão integrada entre o espaço interno e externo, no caso da arquitetura moderna. Mas é uma pergunta tão específica que eu estou só te passando, né? Depois a gente passa o caso. Eu cheguei a ler, eu acho que o Rodrigues, que fez a pergunta, de repente pode passar o e-mail, a gente troca. E a gente entra em contato. Peçam a ele, então, Rodrigues, eu repasso. Eu fico animado com essa história de rede, porque eu acho que assim, é uma oportunidade de não só trocarmos experiências, e estou falando do lugar onde me encontro, né, na universidade. Então, para nós, o conhecimento é muito caro. Então, aprender com especialistas experientes e com casos muito interessantes, como os que foram relatados aqui, é uma oportunidade que, na universidade, a gente valoriza muito. E é uma forma de compartilhar equipamentos, conhecimentos e mobilizar os jovens, porque eu acho que essa é uma questão que acho que já foi dita pelos colegas, né, mas que eu acho que é fundamental para que a gente tenha não só a sustentabilidade dos patrimônios que estamos documentando, mas a própria sustentabilidade desse esforço de documentação, preservação e valorização, revalorização, muitas vezes, de um patrimônio que está aí, e que a gente sabe, particularmente na América Latina, que muitas vezes é um patrimônio que vai se degradando. Então, mobilizar essas redes é muito importante para a gente aumentar nossa capacidade de ação, para formar novos jovens especialistas que podem atuar nisso, e tentar superar as nossas limitações, que são grandes, mas elas estão aí para isso, para serem superadas, né? Então, acho que isso é um olhar positivo de aprender com a experiência dos colegas e formar pessoas que possam ir adiante e incrementar as questões, tanto os processos de documentação, quanto a própria salvaguarda dos bens, que, no fim, é o objetivo maior, né? Então, Marco, eu devolvo a palavra aí para você. Muito obrigado, Márcio. Eu acho que essas questões, essa contribuição, acho que fica uma coisa muito forte aí, e dessa ideia da rede, e a própria ideia desse evento é o estabelecimento dessa rede. Então, eu acho que a gente vai poder ter boas notícias em relação a isso, né? Porque eu acho que a gente tem já algumas redes funcionando, e a gente estabelecer redes nesse sentido, eu acho que é uma coisa extremamente interessante. E só que a gente já vê que os profissionais, né, os pesquisadores estão interessados, e acho que vai surgir aí uma oportunidade, aí a gente vai pôr boas novidades aí pela frente. Eu queria saber se algum de vocês quer complementar alguma coisa do que foi falado, sentiu que tem algum aspecto importante que não queria deixar de falar, porque nós estamos caminhando para o encerramento. Então, se vocês quiserem, podem complementar alguma coisa, senão nós vamos caminhar para o encerramento. Eu queria, Marco, se você me permite, eu estou falando demais nesse final, mas, enfim, eu queria dizer que a documentação digital, nesse momento de isolamento, foi uma oportunidade para muitas pessoas visitarem, e tem uma questão também de sustentabilidade, né? De visitarem lugares que queriam conhecer, etc. Então, esse aspecto talvez seja uma questão que se alinha a esse momento que nós estamos vivendo, né? Já que eu tenho que ficar em casa, no isolamento, aproveitar para fazer uma visita a informações de um sítio, de um local que eu gostaria de conhecer, saber mais. Isso também é um aspecto que talvez o momento valorize, né? Obviamente que estar pessoalmente sempre estar pessoalmente, mas nem todo mundo pode, seja nesse momento, seja na vida cotidiana. Então, a documentação digital também pode ter esse papel de alargar a disponibilidade de visita e de conhecimento do patrimônio humano.
Sem dúvida, Márcio, eu acho que as suas, né, e na verdade um outro enfoque da organização desses eventos foi exatamente a gente comentar e tentar estudar essa questão da crise, né, da questão da pandemia e como é que está refletindo a questão dos patrimônios, né, e eu acho que essa contribuição, esse comentário seu, aponta até uma questão que eu acho que a gente deve discutir e abordar, que é essa questão da possibilidade que o mundo da documentação digital permite realmente, né, inclusive, no caso de vários monumentos, a ter uma certa sustentabilidade e uma divulgação desses próprios monumentos, né? É um aspecto realmente muito interessante. Algum de vocês quer comentar mais alguma coisa? Professor Mário, professor Aurélio? Tá, então, olha, muito obrigado. Yo estaba esperando que Aurelio, no sé si quería decir algo. Primero, Mario. Mira, bueno, primero que muy interesante ha sido la discusión del panel y bueno, ojalá que esta sea una oportunidad de seguir intercambiando ideas. Pienso que es muy importante el punto del acceso, ¿no? a sitios usando tecnología. Otra cosa que me llena, que es interesante, es la multiplicidad de narrativas que se pueden hacer cuando uno accede a un sitio. Porque en nuestro continente tenemos el patrimonio, siempre se ve de distintas maneras, ¿de verdad? Depende de la comunidad. Y con la tecnología tenemos la oportunidad de narrar esas diferentes mensajes de por qué un sitio puede ser importante para algunos y para otros puede ser un recuerdo malo, horrible. Entonces pienso que la tecnología podría ayudar en ese aspecto también. Bom, muy interesante. Aurélio. Sí, pues yo soy muy agradecido por la invitación, por haber compartido con los colegas todos estos conocimientos y experiencias que tienen. Creo que la documentación, cuanto más detallada se va haciendo, nos va mostrando mucha más riqueza del patrimonio. En ese sentido, en mi experiencia personal de la arquitectura vernácula, ha llegado a rebasar los límites de las categorías que la misma UNESCO establece para el patrimonio, y siendo el patrimonio vernáculo presente en muchas otras categorías de patrimonio inmaterial, en donde podría caber, dado de que está compuesto de saberes. Y esto nos va llevando mucho más allá del patrimonio cultural, para poder definir que es un patrimonio biocultural. Entonces, esto solamente fue posible a través de la documentación, de estar años en comunidades, de estar integrado también a las comunidades, y no solamente el hecho de llegar y hacer lo que es recabar información e irse, que eso podría ser un saqueo intelectual, sino de estar de la mano con las comunidades para poder luchar por defender el patrimonio en conjunto y apoyarlos en los momentos que ellos necesiten. Solamente así es como uno puede en verdad llegar al fondo de lo que es el sentimiento de las comunidades con respecto a su patrimonio. Preguntan ahí lo difícil que es hacer preguntas. Sí, es difícil cuando llegas y solamente buscas eso, ¿sí? Sino que nosotros tuvimos que pasar más de un año en la comunidad para empezar a hacer la documentación de integración, de conocer, de ir viendo, y así fue como se abrieron las puertas y pudimos hacer lo que ahí aparece, el link del documental que les he estado hablando, que tiene subtítulos en español. Y bueno, se entran a la página de YouTube de Filosofía para Habitar, ahí también está con subtítulos en inglés, y está otro documental que también hicimos sobre otro aspecto de paisaje cultural inmaterial. Entonces sí es importante todos esos aspectos, e ir conociendo, e ir también comunicándonos para poder en conjunto luchar por el patrimonio. Obrigado, Aurélio. Obrigado aí a todos. Alguém quer mais algum comentário a mais? Bem,
Então, eu queria agradecer muito a todos, né? Foi, acho que, um debate extremamente interessante, extremamente frutífero. Agradecer também a participação do público, das pessoas que estiveram aí presentes. Pedir, mais uma vez, o Hermano pediu desculpa ao diretor do IFAM, porque realmente foi uma coisa que realmente ele teve, né, problemas na internet, mudou até de lugar, mas também continuou tendo mesmo no outro lugar, quer dizer, foi uma coisa, mas nós vamos encaminhar todas as perguntas, né, e ele faz questão de responder, mas queria então agradecer muito a todos vocês pela participação, né, e eu acho que a gente espera que ela realmente gere, né, bons produtos aí nesse sentido de estabelecimento de redes. Muito obrigado aí, muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado ao pessoal, a Carla e o pessoal do IEDS da parte técnica, a Mônica e a Carolina, as professoras que também deram apoio aí na redação, e a professora, só consigo lembrar o apelido dela aqui agora, tem que ler para lembrar o nome, que eu só conheço ela pelo apelido, a professora, faço questão de falar o nome e não o apelido, Auxília Afonso, que é a coordenadora do Comitê de Documentação do ICOMOS. Muito obrigado aí a todos, gente, tenham uma ótima noite e não se esqueçam, a gente tem uma programação de algumas palestras específicas, mas daqui a 15 dias nós vamos ter outro webinar e é só acompanharem lá, procurar no site do ICOMOS ou do próprio evento que vocês vão saber quais são. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, boa noite a todos. Buenas noches. Buenas noches.